A gente precisa acostumar com a forma que os chineses falam. Já falei sobre isso algumas vezes aqui. É... Por exemplo, aqui em cima. Eu falei assim, ó. Ni hao pan, você é muito gordo. Ou Ni panla, você engordou. Isso para os chineses, falar esse tipo de coisa para os chineses, não soa tão rude igual aqui pra gente. Então, por exemplo, um exemplo que acontece muito com as pessoas que trabalham com chineses e não trabalhavam antes. Vamos dizer que eu comecei a trabalhar com chinês e eu me atrasei um dia. Ele vai falar de um jeito comigo que vai parecer até de certa forma para nossa cultura ofensivo. Só que para a cultura dele é normal aquela forma de tratamento. Então, se você tem alguma relação com algum chinês ou pretende ter relação com chineses, relação que eu digo é, por exemplo, você vai trabalhar com algum chinês ou você vai morar na China ou você vai viajar, vai ir na China por algum motivo. Ou às vezes você tem uma relação com um chinês aqui no Brasil, seu amigo, ou você conhece alguém. Você tem que entender que você não pode ficar chateado por tudo que ele fala, pela forma que ele fala. Porque é muito cultural, é muito da cultura dele a forma incisiva de falar, entende? Se eu fosse ficar chateado todas as vezes que sei lá, uma professora falou comigo, ou então algum chinês falou comigo, eu tava ferrado, porque parece até que eles estão dando esporro sempre, sabe? Pela forma que eles falam, eles são bem curtos e grossos, digamos assim. Não tem rodeio, não vai ficar enrolando. Então, a gente precisa acostumar com isso. Por que eu falo pra acostumar? Porque é muito difícil mudar a cultura de alguém, entende? Acontecia isso na empresa que eu trabalhei como intérprete. Os funcionários falavam assim: ah, pra mim, né, que era o tradutor. Ah, mas o chefe tem que entender que ele tá no Brasil e aí ele tem que seguir como a gente é. Beleza, até concordo com isso. Ele tá no Brasil, tem que seguir, tem que viver como os brasileiros vivem, né? Ele não pode sair fazendo tudo como ele faz na China. Mas é muito difícil mudar outra pessoa. É mais fácil mudar a gente mesmo. Então é mais fácil a gente acostumar com a forma que os chineses falam e a gente tratar eles dessa forma assim. Eles não vão ficar ofendidos, pelo contrário. É até melhor que a gente não enrole eles, por exemplo. Se eu quero que alguém faça alguma coisa pra mim, vai lá e pede que ele faz. Não fica tipo, ah, eu queria falar com você. Pô, sabe aquela coisa lá? Então, pois é, né? Difícil. O chinês odeia isso. Vai seja direto ao ponto. Então não tinha como mudar o chefe. Era mais fácil que as pessoas que trabalhavam lá comigo entendessem essa forma dele. Os que entenderam estão lá até hoje. E os que não entenderam, felizmente saíram, mas enfim, cada um escolhe aí seu caminho.